Olá, minhas queridas, tudo bem? Então vamos lá, nosso primeiro vídeo, não a minha primeira tentativa, minha enésima tentativa de gravar esse vídeo, vamos ver se agora sai. Pra gente ir tentando suprir a nossa dificuldade de nos encontrarmos todas, né? Então vamos usar a tecnologia para falar um pouquinho sobre catequese. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho, né, de como eu penso a catequese, de como eu preparo a catequese, sugestões de como levar esse encontro. Nem tudo que eu vou falar aqui pode ser usado e deve ser usado no encontro só, porque o encontro tem que ter muito a cara da catequista também, né? Claro que a catequista tem que tentar fazer algo criativo, atrativo para os seus ouvintes, mas também ela tem que estar se sentindo à vontade, né? Porque senão a coisa não sai, né? Então, o tema do encontro são os anos de silêncio de Jesus em Nazaré. É assim que é assim que o assunto é apresentado, né? Pelo nosso material, que é Vida em Comunidade, né? Mas em alguns materiais fala da infância de Jesus ou somente a vida de Jesus em Nazaré, tá? Então, antes de eu começar a falar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. Então vamos lá. O encontro, geralmente, o método que eu costumo usar é o ver, iluminar, agir e celebrar. Às vezes a gente muda essa ordem. Mas o ver, pensando no ver nesse encontro, uma sugestão é que sejam solicitadas com antecedência das crianças, dos catequizandos, que eles trouxessem fotos deles do que eles fazem na infância. Ou antes na vida de criança, menores, né? Depende da idade do catequizando, né? Mas assim, o que eles já fizeram na infância? Alguma foto deles, brincando, fazendo alguma coisa. E para isso, nós conseguimos falar primeiro deles para depois falar de Jesus. Por quê? Porque quando você fala de si, você se apropria daquele assunto. É a sua história que você está contando. Então aquilo tem uma grande importância. E depois você consegue, como catequista, relacionar a história contada por aquela criança com a história de alguém muito importante, que é Jesus. E quando nós nos identificamos com alguém, com coisas similares, essas coisas que são semelhantes na minha vida e na vida de alguém, nos aproximam dessa pessoa. Então, se nós conseguirmos isso, é a minha maneira de ver. Se nós conseguirmos relacionar a nossa vida, a vida da criança, com a vida de Jesus, que ela consiga identificar alguma coisa assim parecida, ela se torna mais próxima dele. Né? E aí sai um pouco daquela visão do Jesus ressuscitado que está lá no céu e traz um Jesus aqui presente, pertinho, né? Que viveu aqui, não aqui no Brasil, mas que viveu aqui nesse mundo, nesse planeta e passou pelas mesmas dificuldades, né? Então eles podem apresentar essas fotos, pode ser conversado sobre as coisas que eles fizeram, que eles faziam, que eles gostam de fazer, o que eles sentiam, em que tipo de lugar eles estavam vivendo, né? Porque dependendo do lugar que a criança está, a gente pode explorar isso, do lugar que ela passou, os primeiros anos da vida dela, mudam as situações. Se é uma cidade muito grande, não tem muito brincar na rua, não tem o brincar na floresta, não tem o brincar na mata, não tem a grama. Se é uma criança que mora em condomínios de apartamentos, né, é uma vida mais de parque, de playground. Então, o que é essa vida delas? Tem diferença entre uma criança e outra? Todas conseguiram se divertir à sua maneira?
o que mais elas gostavam de fazer, o que elas nunca conseguiram fazer e tinham vontade. Explorar essa parte de como foi essa vida, relacionando, comparando um com o outro, não comparando de um ser melhor ou um ser pior, mas uma comparação de coisas diferentes, né? De possibilidades diferentes. E aí perguntar, e aqui onde nós estamos? Que tipo de lugar é esse? Onde nós moramos? O que que tem? Tem rio, tem floresta, é uma cidade muito barulhenta, é uma cidade muito pequena, muito grande, tem praia perto. Será que a vida de uma criança na nossa cidade, no nosso lugar, onde nós estamos, é diferente da vida de uma pessoa em outro lugar? Por exemplo, como nessa foto, pessoas que vivem mais próximos da natureza. Quais são essas diferenças? O que que isso traz de bom para a criança? O que que isso traz de diferente para a criança? Né? O que que isso agrega na vida da criança? E aí, nós então agora, discutido isso, pode ser feito um cartaz com essas fotos, ou com desenhos do que as crianças gostam de fazer, ou com desenhos de qual atividade que elas mais gostavam, se não tem a foto. Então, existem várias formas de explorar isso. Pode ser escrito, pode ser por foto, pode ser montado um cartaz, pode ser feito desenho, pode fazer um cartaz onde todo mundo vai lá e desenha, com palitinho mesmo, que é o jeito mais rápido, né? Apesar de algumas crianças talentosas não gostarem de desenhar com palitinhos, eu como catequista adoro desenhar com palitinho, que é rapidinho. E então aí você retrata essa sua vida de criança. E aí comentava, mas olha, existia um menininho, nós aqui na nossa realidade, domingo passado foi a apresentação de Jesus no templo, né? Então foi falado disso, né? Então pode ser utilizado o que já foi falado disso para introduzir aqui também. Olha, sabe aquele menininho que foi apresentado no templo, o nome dele era Jesus? Ah, lembram dele? Ah, então tá. Então, aquele menininho também teve uma infância. O que será que ele fez? Será que esse menininho, será que Jesus pode ser levado uma boneca, um boneco, né, para representar essa criança? Porque enquanto a criança olha para aquela boneca que você tira de dentro da sua bolsa, que você tira dentro da sua caixa, ele é um elemento diferente, chama um pouco de atenção, né? Você consegue captar um pouquinho mais, né, da atenção deles, né? E esse menino, como que ele era? O que será que ele fazia? Né? Chorava? Mamava? Comia? Fazia cocô? Será que ele vomitava na mamãe dele também? De vez em quando? Será que ele ficava nervoso? Né? E explorando o que as crianças vão achando disso, né? Com quantos anos será que ele andou? Será que ele foi uma criança que andou rápido? O que vocês acham? A Bíblia nos traz muito pouco sobre a vida de Jesus na infância. São Lucas que vai tratar um pouquinho, mas muito pouco, mesmo assim muito pouco, né? Porque o intuito dos evangelistas foi falar da pregação de Jesus, então é da vida pública dele mesmo, né? Não tinham tanto a necessidade de falar dele enquanto criança, né? Mas aí pode ser falado, né, que Jesus foi uma criança como todos nós fomos. Ele também teve dias alegres, dias não tão alegres, dias mais tristes. Ele também deve ter, de vez em quando, ficado chateado com alguma coisa, não gostar da comida que a mãe dele talvez pôs na mesa, ter uma comida preferida, né? Ele cresceu, a roupa ficou curta também, né? Ele também tinha que tomar banho, como todos nós. Ele foi uma criança como a gente, brincou na rua, teve amigos. Ele aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Ele tinha uma família e ele rezava muito, isso é certeza. Ele rezava muito, ele estudava a Bíblia. A Bíblia que eles tinham, que é só o Antigo Testamento, mas ele estudava a Bíblia. Ele aprendeu a trabalhar com o pai dele, José, com a carpintaria.
Era o trabalho que o pai dele fazia, ele também aprendeu a fazer o mesmo trabalho do pai dele. Ele vivia numa região que tinha um rio ali perto, tinha um mar morto, né? Lá na região da Galileia. Pode-se apresentar um mapa dessa região para as crianças localizarem como era, né? Como era o lugar, né? Pode ser apresentado, vai depender do tempo que se tem para trabalhar, né? E esse menino que ia para a sinagoga, que é a igreja deles, né? A igreja deles era a sinagoga. E ele foi crescendo, estudando e ia para uma festa. Quando ele tinha 12 anos, Jesus ia para uma festa. Era o primeiro ano que ele podia ir para aquela festa, porque só crianças com 12 anos podiam ir. Então ele devia estar muito, mas muito contente. E eles iam a pé, porque não tinha, eles tinham que ir para um outro lugar longe. E ia num monte de gente. E ele devia estar com muita vontade de ir. E eles chamavam de caravana, iam em caravanas, né? E ele devia estar com muita vontade de ir para essa festa. E assim ele ia para uma festa. Aí tem a história do livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 42 a 50. Pode ser lida, pode ser contada, pode ser encenada, depende de como preferir fazer, tá? Eu vou contar aqui porque eu acho mais prático e vai entrando no mesmo esquema que eu tô falando de Jesus do antes, né? Então, Jesus quis ir para essa festa, todos eles iam, Maria ia para essa festa, José ia, os vizinhos deles iam, os amigos de Jesus iam também, ia toda a galera da comunidade ali ia para aquela festa. Era longinho, dava uns 2 dias, eu acho, de caminhada, um dia, uma tarde, eu não tenho certeza do tempo, mas enfim, era uma distância. Tinham que caminhar bastante, não era coisa que chegava rapidinho, não. Aí foram para a festa. Chegando lá, ele tinha 12 anos. O que vocês acham que um menino de 12 anos vai fazer na festa? Onde tem um monte de coisa que ele nunca viu, onde tem um monte de coisa, um monte de lugar, um lugar grande, um monte de gente. Eles iam rezar. Iam. Porque a festa não é só diversão. Eles também rezavam. Eles iam ao templo, à sinagoga, e rezavam. E conversavam e falavam sobre a vida, sobre os ensinamentos de Deus. Esse menino de 12 anos, vocês acham que ele ficaria junto com o pai e a mãe o tempo todo? Um menino de 12 anos, o pai e a mãe ficaria o tempo todo procurando por ele, sabendo onde que ele está? Não, né? Ele não ia querer ficar o tempo todo junto com o pai e a mãe dele, porque meninos de 12 anos não querem ficar o tempo todo junto com o pai e a mãe, tendo um monte de outra coisa para fazer, geralmente, né? E o pai e a mãe também, o menino já tinha 12 anos, tinha bastante gente da comunidade, amigos dele, vizinhos, parentes, que estavam ali. Tudo bem eles não estarem vendo o menino o tempo todo, mas eles tinham um horário para voltar embora. E desse horário para voltar embora, eles saíram, deviam ter marcado o lugar da saída, e foram para a festa, fizeram o que tinham que fazer e foram embora. Estavam andando, aquele monte de gente andando, todo mundo junto, assim. Maria e José, vamos procurar Jesus? Vamos procurar ele. Cadê? Faz horas que eu não vejo, não vi ele aqui na caminhada ainda, não achei. Começaram a procurar. Eu fico imaginando a aflição do coração daquela mãe quando não encontrou ele junto com aquele povo andando de volta para casa. Ela não achou. Não achou. Ninguém ali tinha visto Jesus desde que tinham saído de lá, da festa. E aí, o que aquela mãe e aquele pai vão fazer? Um menino de 12 anos que eles não sabiam onde que estava. Voltaram correndo para a cidade. Voltaram correndo para o lugar da festa.
Chegaram lá e foram e procura daqui, procura daqui, procura dali, pede para um, pede para outro. Quando eles entraram na igreja, na sinagoga, eles viram um burburinho, um monte de gente conversando, um monte de gente falando, e de repente uma voz de menino. Eles correram ver quem era, porque podia ser Jesus. E era Jesus. Era Jesus. Lá no meio de todo mundo estava Jesus. As pessoas estavam admiradas, ouvindo o que ele falava, a maneira como ele respondia as perguntas, a maneira como ele falava das coisas de Deus, interpretava a Bíblia. E perto dele tinham pessoas muito estudadas, que eles chamavam de doutores da lei, né? Pessoas que conheciam, que tinham muito conhecimento da Bíblia. E Jesus lá respondia melhor que eles. Eles estavam assim, boquiabertos. Falavam, mas esse aí, quem é esse menino? Como que ele pode falar assim? Em Jerusalém nós não conhecemos ninguém tão fluente, que fale tão bem. Essa festa era em Jerusalém. Né? Com tanta inteligência, nossa, eles estavam assim admirados. Mas a mãe e o pai dele, quando viram ele, o que vocês imaginam que eles fizeram? O que a mãe de vocês faria com vocês se vocês tivessem desaparecido por um bom tempo e ela chegasse e encontrasse vocês conversando com um monte de gente? Eu, como mãe, primeiro que eu acho que eu teria, quando escutei a voz, já teria gritado, né, o nome do meu filho, né? Jesus! É você! Mas Maria chegou. A Bíblia diz assim, né? Maria chegou. Ao verem o menino, seus pais ficaram emocionados. Imagina a emoção, né? Você tá procurando, e de repente você vê, aquilo deve... É de vir a chorar, né? No versículo 48 diz isso, né? Ao verem o menino, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste isso conosco? Por quê? Ela perguntou, deve ter perguntado assim, né, abraçando ele por ter encontrado ele salvo, ou então dependendo, acho que Maria era uma mulher muito amorosa, então ela deve ter abraçado Jesus e falado assim, mas por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos angustiados te procurando, né? Ela tinha uma preocupação com o que tinha acontecido com ele. E aí, Jesus lhe disse, por que vocês me procuravam? Menino de 12 anos é meio, né, acha que sabe de tudo, né? Aí Jesus falou, mas por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar ocupado com as coisas de meu pai? E não era de José que Jesus estava falando. Porque José é o pai que criou, mas o pai dele é Deus. Então ele falou para a mãe dele, mas vocês não sabiam? Porque Jesus sabia que ele tinha uma missão nesse mundo. Sabia. Mas Maria também sabia que ele ainda era muito menino para tomar conta da vida dele. Por mais que ele já fosse muito inteligente, muito esperto, impressionando todos aqueles doutores da lei, ela sabia que ele ainda era um menino, inocente para muita coisa, e que se ele falasse alguma coisa que ofendesse aquelas pessoas, que aquelas pessoas não concordassem com ele, seria muito difícil ele se safar. Porque as pessoas depois, né, se vocês lembrarem, eles acabaram matando Jesus. Vocês acham que naquela época, com 12 anos, se ele continuasse falando, explicando tudo, eles não iam querer a mesma coisa? E com 12 anos, ele ainda não tinha a destreza suficiente para se safar, para conseguir escapar de quem o perseguisse.
Maria sabia disso, porque ela era mãe dele. Então, por mais que vocês, adolescentes, saibam muitas coisas, tem coisas que a mãe deve falar para vocês, olha, isso não é hora de vocês fazerem ainda, porque vocês ainda não têm idade suficiente. A idade não é uma questão de número, né? Mas é de maturidade. Maria sabia disso também. E por isso, aí Jesus falou isso, ela deve ter dado só uma olhada para ele, sabe? Uma olhada assim, bem dada, porque ele, a Bíblia diz, ele pegou e voltou com eles para Nazaré. Ele voltou com eles, ele falou assim, daquele jeito com Maria. Mas ele voltou com eles para Nazaré. E ainda diz assim, ó, Jesus, no 51, Jesus desceu então com os pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. Maria não conseguia entender tudo o que acontecia, mas ela guardava no seu coração. E Jesus, no 52, e Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Vocês também, todos vocês catequizandos, vão crescer e que vocês possam crescer em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e diante das pessoas. Sendo obediente também lá em casa. Obediente ao pai e à mãe, como Jesus foi. Jesus, ele teve muita coisa parecida com a gente. Ele é Deus, ele é humano e ele é Deus. Então ele não pecava. Nós às vezes fazemos umas coisinhas erradas, né? Mas nós podemos sempre procurar ser muito parecido com ele. E nós devemos procurar isso. Porque ele nos criou, ele nos quer perto dele, e para nós ficarmos perto dele, nós precisamos rezar, agradecer e pedir para que ele nos ajude, porque assim ele consegue. Então, essa seria a parte do ver e iluminar. No agir, o livrinho propõe que deixa eu ampliar aqui, né? Ele tem algumas perguntas, né? Porque Jesus era chamado de Nazareno, embora ele tivesse nascido em Belém, né? Que daí a família era de Nazaré, né? Ele nasceu em viagem, né? Ele nasceu em Belém porque estavam viajando, né? Então, ele é nazareno porque ele era de Nazaré. Essa história dos 12 anos aconteceu em Jerusalém, né? Outra cidade, né? Como foi a infância de Jesus, né? A criança pode responder como ela acredita que seja. Como é a nossa infância hoje, né? Você conhece crianças que não são felizes? Por que isso ocorre? Então, aqui está uma questão de reflexão. E aqui pode ser proposta uma ação para ser ajudado crianças que não são felizes. Pode ser na escola, dando mais atenção a elas. Pode ser no bairro. Pode ser escrevendo cartinhas para uma turma de catequese de outra paróquia. Ou outra turma de catequese da mesma paróquia, né? Pode ser escrevendo, recolhendo presentes, brinquedo, fazer uma coleta de alguma coisa para ajudar famílias carentes, né, que tenham crianças que não sejam felizes, que eles considerem que não sejam felizes, né? Tem um outro material que eu encontrei num outro livro, que aí fala do perfil de Jesus, né? Olha, esse aqui é o Educate para criança, Yucate, não Educate, Yucate para criança. E na página 41 tem esse perfil de Jesus, que diz assim, ó, Jesus de Nazaré, o nome, né, uma ficha, né, perfil de Jesus, nome, Jesus de Nazaré, mãe, Maria,
Pai de criação, José o carpinteiro. Data de aniversário, Natal. Dia 25 você comemora o meu aniversário. Acho isso certo. A maior parte dos pesquisadores dizem que nasci 7 anos antes de mim. Isso também está certo. Porém, o mais legal é que, com o meu nascimento, começa uma nova era. Você sabia disso? Local de nascimento, Belém, na Judéia. Profissão dele, ele tinha uma profissão. Ele era carpinteiro e marceneiro. O idioma que ele falava, a língua materna dele era o aramaico, mas ele também aprendeu o hebraico, né? Que era uma língua mais nobre, Jesus aprendeu. Atividade ao ar livre que ele gostava de fazer. Caminhada, vela, porque ele morava perto do mar, montanhismo, ele subia muitas montanhas, isso a gente vê estudando os livros, né? Ele caminhava muito, subia muita montanha e andava de barco também. Eu gosto de estar com crianças, celebrar, mas também de ficar às vezes sozinho, receber meus amigos para lavar os pés, curar doenças e perdoar pecados, conversar com meu Pai que está no céu, falar com as pessoas sobre Deus. O que me deixa nervoso? Quando o meu povo se divide em muitos grupos, em pobres e ricos, piedosos e poucos piedosos, deixando de viver como Deus deseja. Minha principal experiência. Tenho várias. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Quando a minha mãe me levou a uma festa de casamento, transformei água em vinho para a celebração pudesse acontecer. Mas a principal mesmo foi a minha ressurreição. Eu estou vivo. Aqui poderia ser colocada o dia que ele tinha 12 anos, tá? Numa reedição disso, né? Pode ser colocado o dia que ele tinha 12 anos, que ele falou com um monte de doutores, apesar da pouca idade, ele não teve medo de falar do pai dele. Meu lema: mude agora a sua vida, pois Deus está cada vez mais próximo. O que eu gosto de você? O que eu gosto em você? Que nos conhecemos aqui. Então, uma ficha assim pode ser pedido para a criança fazer para ela também, né? E aí ela pode comparar, fazer ou responder, né? E comparar com a de Jesus, né? A profissão que ele tem ou que ele gostaria de ter, né? O local que ele nasceu. Enfim, né? É um material que eu encontrei, achei bacana, né? Que dá uma ficha sobre Jesus, né? Pode ser utilizado. E aí pode ser feito algumas preces para o momento de oração, né? Quando umas preces, né? As crianças podem ler, né? Aqui o material também traz, né? Jesus, você que foi criança, ajude as crianças a serem alegres e bondosas. Ajude-nos a descobrir a nossa missão junto às crianças. Obrigado, Jesus, por ter sido gente como nós. Jesus, você que nasceu e viveu numa família pobre, ajuda todas as crianças que vivem na pobreza a encontrar amor, o amor de Deus que liberta. Obrigado, Jesus, por ter sido gente como nós, né? Aí fala do trabalho, né, para ajudar os desempregados, enfim, dos que sofrem. E aqui tem mais uma, né, que escolheu a humildade, né? Então, as preces, né, dadas para as crianças, pedir para que elas façam espontaneamente, ou essas preces elaboradas para eles lerem, né? Também é um momento de oração que fica bom e pode ser refletido os 2 últimos versículos, né? Jesus desceu então com os seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração e Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens, né? Então, essas são as minhas sugestões para esse encontro, para esse tema, né? Pode ser levado imagens de crianças, se não foram pedidas as fotos, né? De crianças brincando, né? Mas se é possível que eles levem as fotos deles, um tanto melhor, eu considero, porque tem uma identidade a mais, né? Eles têm mais prazer em contar a própria história do que contar a história de outras pessoas, né? De olhar e se identificar, né? Contar, mostrar a sua
dá mais identidade. Essas fotos aí eu baixei da internet, é do Adrian McDonald, né? Umas fotos muito bonitas. E é isso. Eu vou gravar um novo vídeo falando um pouquinho mais sobre um aprofundamento dos catequistas sobre esse tema, falando um pouco da região que Jesus morava, que são coisas que tem nesses materiais. Obrigada. Até. E dê um feedback aí do que acharam. Beijo. Fique na paz de Cristo e que nós possamos sempre fazer ecoar o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, os seus ensinamentos nos corações das crianças que não são, nos são confiadas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.